O Pode Por Aí precisou sair do Rio e ir a São Paulo para conhecer uma carioca que tem sotaque de baiana. Que loucura, o Pode Por Aí, gente. Tá sempre pegando pessoas maravilhosas por aí. Rafa Avena, essa mulher maravilhosa que inspira as mulheres 40 a mais, que dá, ó, na nossa cara quando a gente tá lá achando que a vida acabou e que nada. Você tá dando força para as mulheres e para isso eu tenho que te dizer, a cinquentona aqui tem que te agradecer. Imagina, você que é um exemplo e uma inspiração para mim desde que te conheci também, né? E é muito engraçado que a gente tem várias coisas em comum, amigos em comum, trajetórias de uma certa forma ali também. Jornalismo. Salvador, Bahia, que a gente acabou de descobrir também que moramos lá. E sim, eu sou uma baiana meio carioca, com mãe baiana, morei lá há muito tempo e tenho esse mix aqui do Nordeste com o Sudeste, que eu acho que inspira, né? São dois locais aqui do Brasil muito quentes, calientes. Ô, Rafa, quando você se pega pensando assim na tua vida, na tua trajetória, e aí a gente descobriu muito mais gente em comum, né? A gente não se cruzou ali no jornalismo, mas pessoas muito ligadas. E aí todo mundo que eu falava assim, Rafa, nossa, você vai conversar com ela é cheia de vida, ela é maravilhosa. Eu falei, foi isso que a gente se conectou. Foi um olhar. No meio de um evento lá na Matura, a gente olhou e falou, e saímos tagarelando. Você acha que essa vontade, esse poder, essa vida que tem dentro de você acabou traduzida em vida para muitas mulheres que estavam perdendo a autoestima, esse lugar delas, não só de fala, mas na sociedade e na vida mesmo? Sim, muito obrigada primeiro, Nini. Mas a gente se conectou muito nessa coisa da mulher solar, né? Embora eu seja uma branquela que não toma sol, mas eu acho que é mais sobre nossa personalidade, né? Muito solar, a gente é muito da comunicação mesmo. Então, eu acho que por conta de eu vir da comunicação, de formação e gostar de me comunicar com as pessoas, eu abro o Instagram, eu abro as minhas redes sociais, toda vez que eu abro um vídeo, eu tô sempre com alguma mensagem, alguma coisa positiva. E isso, sim, conectou com as mulheres no sentido de que elas viam em mim uma amiga ali, né? Então, alguém que não é uma celebridade, não é uma pessoa muito distante da realidade delas, eu não abro para ostentar nada, minha vida é muito normal, mas que eu consigo conectar primeiro na dor, porque eu comecei a trazer muito também o meu processo de luto da minha mãe, que eu perdi a minha mãe, eu tava com 39 anos para 40. Também antes disso, eu comecei o Quarentamos, né? Eu tenho uma rede chamada Quarentamos no Instagram. Eu comecei o Quarentamos, eu tinha 37, não tinha nem 40 ainda. Mas eu passava por uma crise existencial ali dos 37, de me achar uma fraude. Eu me olhava com 37, eu me via sem casar, ainda nunca tinha casado, me via solteira, me via sem filhos e me via morando com a minha mãe, que na época éramos nós duas, filha única e muito apegadas. Então eu via minha vida como um fracasso. Eu olhava e falava, gente, eu vou fazer 40 anos, moro com a minha mãe, ainda não tenho uma independência total financeira, não tenho filhos e não casei. Eu dei errado. E aí eu achava que aquilo era dar errado, e realmente achava, eu precisava falar com outras mulheres sobre isso. E eu já tinha minha rede social pessoal, que já tinha muito seguidor, mas aí eu queria falar só para mulheres. E aí eu abri o 40 anos, que foi meio que uma catarse, uma terapia para mim falar do processo de quarentar, sendo fora daquele estereótipo que esperam de uma mulher de 40. Isso que eu falo que eu conectei na dor lá atrás, porque eu me achava uma fraude. Mas eu nunca me achei uma fraude e fiquei chorando. Você nunca se vitimizou por isso? Não, nunca fiquei chorando, deprimida. Eu me achava uma fraude e eu fazia piada sobre isso. Então eu abri o 40 anos fazendo piada, fazendo piada sobre a solteirice, sobre não ter filho, sobre morar com a mãe, sobre... E aí, nessa dor ali, na dor pro humor, eu fui conectando mulheres. E durante esse processo, até chegar nos 40, né? Foram 3 anos, 40 anos até eu chegar nos 40, veio a pandemia. O 40 anos cresceu muito na pandemia, justamente porque... As pessoas precisavam falar. Precisavam falar e serem ouvidas também na sua dor. E ali, eu comecei a conectar com outro tipo de dor, mais profunda com elas também. O quase chegar aos 40, eu tava chegando aos 40, e perder a minha mãe. Eu perdi minha mãe por Covid. E quando a gente está chegando nos 40, os nossos pais já estão bem velhinhos, ou a gente já está em processo de perda deles mesmo, né? E aí, eu comecei a conectar, eu usei o 40 anos muito como terapia, de falar do luto.
E ali deu um boom também, porque eu comecei a falar do luto de uma forma também com um significado que não era uma tragédia, e sim uma forma de enxergar a vida diferente. Eu sou muito espiritualizada também, eu não acho que é o fim. E aí foi uma série de conexões pela dor, só que com humor e com leveza. Acho que foi esse um grande sucesso. Vou te falar que a gente tem mais uma conexão aí, e aí eu vou até te dizer por quê. Quando eu era mais nova, aquela coisa de fazer cartinha projetando o futuro, eu achava que com 28 anos eu ia estar casada, independente financeiramente, com um filho. E aí eu pensava, mas eu não quero ter filho, como é que é? Ah, mas tá bom, é a cartinha, porque a gente segue um padrão social. Com 28 eu não estava independente financeiramente, porque eu estava mudando um pouco a minha área de profissão. Eu não tinha filho, não era casada e morava com a minha mãe. Então, mas eu não tive essa relação do fracasso. Eu entendo quando você diz, como é que você lá atrás se via nessa faixa etária? Você se via assim ou você era cobrada para ser assim? Então, eu nunca tive sonho de ser mãe, casar e ter filhos. Desde pequena, muito pequena, e quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu falava empresária, e eu falava que eu ia morar em Nova York, ia pegar todo mundo, eu me via aquela Gostei dessa mulher cartinha. super pegadora. Isso, gente, anos 90, né? A gente não tinha nem era possível pensar assim, né? Nem era. Eu era uma visionária. Então, eu nunca me via levando criança pro colégio, não sei o quê, aquela coisa muito romântica. Eu sempre me via independente, muito independente, morando fora. Eu nem me via no Brasil, assim, muito doido isso. E eu até conto muito isso para as meninas, para as lobinhas, minhas seguidoras nos stories, que eu fui criada para morar fora. Então, assim, minha mãe me criou, eu aprendi inglês muito nova, com 5 anos eu estava me alfabetizando em inglês e português, para com 15 anos fazer intercâmbio. Eu já tinha uma vida muito programada pela minha mãe, que era uma mulher muito independente, para morar fora e seguir a minha vida lá fora. Só que no meio do caminho, eu me apeguei muito à minha mãe. Eu criei uma dependência emocional muito grande dela. Te entendo. E desisti de ir fazer o intercâmbio, porque aos 14 anos, antes de ir para o meu intercâmbio, um ano antes, eu desenvolvi síndrome do pânico. E fiquei achando que ia morrer a cada momento, e eu associei essa minha síndrome do pânico à presença da minha mãe. Então, eu não queria ser de perto da minha mãe. Eu achava que se eu sentisse de perto da minha mãe, eu ia morrer. E foi assim, até os 30. Então, assim, eu abri mão de muita coisa, de oportunidades de morar fora, de viajar, de fazer um monte de coisa profissional. Não só profissional, mas de estudos também fora, porque eu não queria largar minha mãe de jeito nenhum. E era eu com ela, não era ela comigo. Ela queria que eu voasse. Era uma coisa sua. Era minha. Ela planejou para você voar, era uma coisa sua. Mas calma que com a longevidade, amor, você vai ser aquela que ainda vai voar, vai fazer muita coisa. Agora vamos falar um pouquinho dos quarentamos, porque depois que a gente se conheceu, eu descobri que eu já te seguia, né? A gente falou, eu já te sigo, eu já tinha te mandado mensagem. E eu adorava a tua forma leve de ser. Eu acredito que tudo que a gente tem que fazer na vida tem que ser leve. As pautas têm que ser positivas, proativas, a gente tem que falar de coisas boas, porque o outro lado já está falando demais da coisa errada. Quando você começa a falar tudo isso, você está atraindo aquelas mulheres que se identificam e que falam, caramba, eu precisava ouvir isso de alguém para dizer que eu também sou assim. Mas tem o outro lado da moeda que é muito chato e eu fico lá lendo, eu leio os comentários no seu, tá? E eu falo, gente, se a pessoa está fazendo esse comentário aqui, vai seguir outra pessoa, não me perturba. Sabe qual é a minha leitura? Eu queria saber se é a sua. Essa mulher que faz um tipo de comentário dizendo, você só fica falando de feminismo, de mulher independente, ela não está entendendo que a tua pauta é para dizer para a mulher que ela pode estar sozinha ou com alguém, mas ela tem que ser ela mesma. Sim. É difícil para a mulher entender isso? Sim. Eu acho que muito porque o feminismo foi deturpado, né? O feminismo, ele acabou tendo um protagonismo de política binária no Brasil, né? Então, você é feminista, então você pertence a um espectro X, você tem que ter essa cartilha, e é radical. Um determinado nicho político do Brasil usa o feminismo como um antagonista. Então, assim, é como se fosse o oposto de machismo. Então, você odeia homem, você é sovaco cabeludo, você não se depila, você é isso, você é aquilo. Então, estereotipa a mulher feminista para justamente afastar mulheres do movimento. Esvaziar esse discurso, né? Então, Rafa, mas não existe movimento radical no feminismo? Até existe, mas é muito irrisório. As feministas radicais não representam nem 0,5% do movimento. É uma coisa muito pontual e de gueto, assim, é um negócio lá, porque são as rádio fêmeas, né? Sim. Não é nem de perto o que representa o movimento feminista. Então, assim,
Mas aí é interessante para a pauta conservadora e esse nicho pegar essas rádio fêmeas que são 0,0 e trazer como se fossem um retrato da feminista. E isso é mau caratismo intelectual de usar esse pequena fração de que eu nem chamo de feminista, ali é um radicalismo, para poder colocar a parte pelo todo e afastar todas as outras mulheres dessa grande pauta que é necessária. Eu fui uma das mulheres que foi cooptada por essa distorção. Eu, nos meus 30 anos, ali até os meus 37, até os 37 mais ou menos, antes de fazer 40 anos, eu também achava que eu era conservadora, achava que eu era antifeminista, falava contra a feminista, falava mal. Também tinha esse mesmo pensamento completamente... Porque é enraizado, isso é cultural. Porque a gente vive num país muito machista e que quer afastar as mulheres dessas pautas, porque para poder manter, né, o status quo do homem como líder de família, como a liderança de decisões dentro de casa. Só que na prática isso já não existe há muito tempo. Hoje mais de 50% dos lares são liderados por mulheres. E não só liderados com decisões, mas financeiramente. Então, essa galera da bolha do conservadorismo utópico, eles vivem realmente numa realidade paralela, que nem existe na prática. Porque, primeiro, hoje em dia não existe mais como o homem ser provedor, porque todo mundo hoje em dia está ferrado de grana. Se você quer ser provedor, você vai ser um jogador de futebol, sei lá. Mas a maioria dos homens precisam das mulheres hoje em dia para cooperarem. E muitos jogadores de futebol hoje, a grana está vindo das mulheres que são influenciadoras. Tá demais isso. E outras coisas também. As pessoas, eu vejo muito esse movimento da Threadwife agora vindo e tal, só que elas ganham rios de dinheiro fingindo que são Threadwives dentro da internet. Outra coisa, as próprias mulheres jogadoras de futebol, elas sabem o preço alto que pagam para estar ali. Em muitos dos casos, claro, são todos mesmo. Muitos dos casos lidam com traição, lidam com abuso, lidam com muita coisa que, cara, não é assim, sabe? Se a gente for pensar nas nossas avós, na história do casamento em si, nesses moldes que o conservadorismo defende, que o homem é provedor e tal, as mulheres abdicavam de estudos, do seu trabalho para cuidar do lar e da família, enquanto esse homem só aumentava o seu patrimônio, enquanto esse homem só melhorava. E vivia a vida dele. Vivia a vida dele fora de casa, tinha amantes, traía. E um belo dia, quando a amante pressionava para alguma coisa, o cara largava a mulher com os filhos. E tirava tudo, né? Tirava tudo, não tinha nada. E isso, eu não estou falando aqui, é um caso ou outro, não. Isso era praticamente regra. A minha avó viveu isso. Eu vivi isso. Tá vendo? Eu vivi isso. Meu pai fez isso. Então, assim, mas o que mais me chama a atenção, sabe, Rafa, que eu acho que é um trabalho que a gente vai ter, né? Você no teu nicho, eu no meu, é trazer para essas mulheres o seguinte: o que importa é a gente olhar para a gente. Não é dizer que eu não quero, não preciso, não é nada, mas assim, olhar para a gente. Então, assim, quem eu sou? O que eu quero fazer da minha vida? Onde eu quero chegar? O que eu preciso para isso? Primeira coisa que eu acho que é uma tecla que você bate, que é fundamental: independência financeira. A gente não está acostumado a planejar a nossa vida financeira, né? Não foi ensinada. A nossa geração aqui, eu e você, a gente não foi ensinada nem no colégio, nem em casa a investir. Era a poupança só que existia, né? A gente não tinha, até a nossa geração mesmo, a gente não foi ensinada a empreender. Eu lembro que o grande ápice era a gente se formar e passar no concurso público, né? Minha mãe me perturbava para passar no concurso público. Então, a gente não tem essa educação na nossa geração. E é muito interessante você falar sobre isso, porque quando eu falo do feminismo e da importância dos valores do feminismo, que é a independência, em primeiro lugar, e a autonomia da mulher, não é para você ser solteiro o resto da vida. Eu nunca defendi a solteirice o resto da vida, solteira convicta, odeio o homem, nunca. Eu não odeio o homem, eu sou hétero, infelizmente. E assim, gosto e admiro alguns e vários homens decentes e que têm esse mesmo propósito que eu de empoderar mulheres, de admirar mulheres. E eu quero também casar um dia, só que até hoje eu nunca encontrei um parceiro que conectasse com os meus propósitos, com a admiração mútua e com o mesmo timing. Eu já encontrei homens maravilhosos, mas a gente estava em momentos de vida diferentes, sempre tiveram algumas questões. Então eu preferi não abdicar da minha vida para seguir a vida desse cara. Então por isso que eu não casei. E também porque eu tinha a minha dependência emocional da minha mãe, como eu falei, até os meus 37, eu não me via nem casando, porque eu não queria sair de casa, eu não queria deixar minha mãe. Então, eu digo que a minha independência financeira, emocional e física também, de ir e vir, de tomar decisões concretas, palpáveis, veio com a perda da minha mãe. Veio aos 39 para 40. Então, a minha vida começou de fato aos 40.
Então, 40 anos para mim é muito representativo nesse momento, porque a minha independência, por exemplo, foi da minha mãe, mas a sua pode ser do seu marido, pode ser de um casamento. Da família, de um trabalho. De um trabalho. E eu recomecei a minha vida aos 40, sozinha. Eu de repente, me vi no meio de uma pandemia, desempregada, sem a minha mãe, que era o meu esteio emocional, financeiro, de tudo, porque minha mãe era concursada pública. Então, durante a pandemia, eu estava desempregada. E ela ficava com as coisas da casa. Eu, quando estava empregada, eu arcava com a maioria. A gente fazia sempre esse combinado. Mas eu tinha ela muito como meu ponto seguro. E, de repente, tudo aquilo se foi. E eu me vi com um apartamento inteiro para pagar a conta, com meus gatos, que são meus filhos também, com a minha própria vida, com a minha autonomia emocional, tudo para cuidar. E eu cuidei. Eu dei conta. Eu não sucumbi. É claro que eu sofri muito e tem toda a parte do luto, mas eu me descobri. Que é necessário. Necessário. E o luto não é linear. Não. Ele vai, vem, vai e volta. E só que hoje eu sei que eu posso. Esse luto me fez ver a força que eu tinha em mim, que eu nem enxergava. Então, se eu, no luto, pude enxergar minha força, você também pode. Dentro de um casamento, feliz ou não, sabe? Nunca dependa de ninguém, assim. Graças a Deus, a minha dependência emocional foi da minha mãe, que era um ser que nunca me abandonaria, mas abandonou morrendo, gente. Então, nada entendeu? Até a pessoa que você olha e fala assim, cara, fulano nunca vai me abandonar, você tem aquele... Gente, até os nossos pais vão morrer um dia. Então, você tem que ser autônoma, você tem que ter sua independência. Então, mesmo que você... E nunca é tarde para começar. Nunca. Eu comecei aos 40. Estou começando em muita coisa. Estou começando ainda em muita coisa. Você tá voando, garota. Eu, hein? Agora, uma coisa curiosa. Eu fui naquele W20, que precede o G20, né? Só de mulheres do mundo inteiro. Eu fiquei fascinada. Até pelas vestimentas, pelo trato, pelo jeito de falar e pelas pautas. Uma delas falou uma coisa sensacional. Nós já somos 52% da população. Só que os outros 48% nós somos mães. Ou seja... De quem é a culpa, principalmente aí a gente trazendo aqui para o Brasil, de que a gente ainda tem um país latino-americano machista? As mães criam os filhos assim, Rafa. Quando a gente começa a ter mães já com a cabeça do tipo, eu tenho que ensinar meu filho a lavar a cueca, porque a gente ensina a filha a lavar a calcinha, mas não ensina a filha a lavar a cueca. Oi? A lavar a louça, arrumar a casa. A gente não está dizendo para ele, você tem que fazer o que mulher faz. A gente está dando independência para os homens também. E também para que eles lá na frente possam ter esse equilíbrio, essa equidade e escolhas de mulheres que estão ali na mesma pauta. Jogar junto, né? Eu acho que é isso. Então, quando a gente também começa a mudar a nossa cabeça, a gente começa a mudar a sociedade. Começa por nós, né? Acho que começa pelas mulheres. Eu falo muito isso sobre o machismo. A cura do machismo está nas mulheres. Porque nós somos maioria. Se as mulheres não fossem machistas, cara, o machismo ia estar beirando, já praticamente está erradicado. É óbvio que a gente vive numa estrutura patriarcal, né, dos homens ainda dominando grandes poderes e tal. Mas nós somos maioria em número. E somos minoria em poder, mas somos maioria em número. E a gente pode fazer barulho, a gente pode fazer movimento. Eu acho que se a mulher não perpetrasse o machismo, algumas mulheres, a gente já estaria muito mais livre disso. Óbvio que talvez fosse muito otimista e falar que estaria erradicado, mas a gente já estaria muito melhor. Mas, assim, eu não sei como é que é a bolha dos seus seguidores. Eu acredito que são também mulheres empoderadas. As minhas também. Mas se você sai um pouquinho da nossa bolha, e eu gosto de fazer isso de vez em quando, eu vou na bolha do conservadorismo, de alguns coaches conservadores e vou olhar os comentários. Meu Deus, gente, faço isso. A maioria são de mulheres. Não são nem de homens. A maioria são de mulheres. E mulheres, cara, defendendo coisas horrendas. E eu fico olhando em mulheres mães e mulheres na sua bio cristãs e aquela coisa que deveria estar muito mais já evoluída no amor, né, na igualdade. Então a gente tem sim um país, talvez, eu vou entrar numa polêmica, mas eu tô acostumada. Talvez por uma questão muito católica, fervorosa, bíblica, daquela coisa que eu acho que é uma má interpretação até, porque Jesus Cristo nunca foi machista. Nunca, pelo contrário. Era um ser humano, né, falando aqui do Jesus humano, encarnado aqui, né? Dos mais lindos e que pregavam amor e que davam a mão para todo mundo. Então, eu acho que estão distorcendo muito, a religião distorce por milênios, tudo isso, porque a religião, o poder está na mão dos homens, né? As grandes religiões, quem lideram são os homens.
Então, a gente tem histórico já de que foram rasgados vários capítulos históricos daquela época, escrituras de que mulheres lideravam, de que mulheres estavam ali no poder igual aos homens, porque não é, né, não é de interesse. Homem, não vai aos interesses do homem que a mulher tem poder. E isso acaba se perpetuando em países que são muito católicos ou muito religiosos, esse machismo estrutural. Então, isso é muito nocivo. Então, eu acho que cabe muito a mulheres que têm um poder de comunicação ali no Instagram ou em qualquer outra rede social, mostrar que a gente não odeia homem, a gente não é contra a religião, a gente é contra o machismo dentro da religião. A gente não é contra nada disso, a gente só é a favor das mulheres e a favor dessa igualdade de homens e mulheres coexistirem com as mesmas responsabilidades e direitos. Você falou da criação, né? É exatamente isso. Hoje, o machismo não só prejudica a mulher, prejudica o homem também. O homem também é vítima. Tá? Se você for ver um menino, o menino hoje ele é educado, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar emoção é fraqueza, ele tem que comer todo mundo, ele tem que pegar todo mundo. Cara, imagina você ser criado também com essa pressão. É difícil. Ele tem que ser provedor, ele tem que ganhar muito mais que a mulher, ele tem que não sei o que, ele tem que não sei o que. Cara, isso também é prejudicial para o homem, isso não é saudável. Então, a partir do momento que você começa a criar meninos e meninas com direitos e deveres iguais, dentro das suas diferenças, né? Isso se equaliza lá na frente. Você vai trazer adultos mais saudáveis dos dois lados e relacionamentos também, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho uma filha de 23 anos e ela tem um namorado da idade dela também. Ele vai lá para casa, ele lava a louça, ele tira a mesa, ele pergunta, tá precisando de alguma coisa? O que eu faço aqui? Então, assim, é muito bacana ver a maneira como a mãe dele, ele é gêmeo, então ele e a irmã foram criados ali da mesma maneira. E eles se resolvem, os dois, de maneira muito mais tranquila e leve. Ela, vou sair com as minhas amigas, tá? Ele, tá bom, tchau, vai. Ele, hoje eu vou ali no barzinho com os meus amigos. Tá bom, vai. Por quê? Tem cumplicidade, tem respeito, tem admiração. Você usou essa palavra lá atrás, que é admiração. E aí eu queria até te perguntar sobre isso. Eu te garanto que passei por mais de um relacionamento abusivo emocional, tá? E nas épocas em que isso aconteceram, tinha muito do sistema me dizer, olha, mas o cara é legal, ele é gente boa, as amigas, você vai brigar com essa pessoa maravilhosa. E aquilo ia me sufocando. E você acaba adoecendo, eu adoeci, inclusive, e sustentei situações que eu não, hoje entendo que eu não precisava, mas naquele momento, embora minha mãe e minha família sempre fossem assim, não, faz o que você quiser. Mas a gente tinha até uma responsabilidade. Depois que eu tive filho, então, você ficava assim, como é que eu vou desfazer um casamento com uma... Eu tenho uma filha. Essa pressão toda é muito complicada para você digerir, evoluir e amadurecer. E eu senti que a minha virada de amadurecimento foi aos 40. Você passou por uma situação assim, onde você falou, não quero mais isso? Sim, com a dependência emocional da minha mãe, né? E foi exatamente os 40 também. Eu tive 3 relacionamentos considerados hoje abusivos, que na época a gente não enxerga. Eu tinha 20, todos eles foram entre os meus 20 e os 30. Todos. Tive alguns saudáveis também, mas eu tive 3 bem abusivos mesmo, e que a gente acaba se tornando abusadora também. Eu acho que isso é uma coisa que até se fala pouco, mas quando a gente está imerso dentro de uma relação abusiva, tóxica, de um homem muito perverso ou dominador, a gente acaba se tornando também um pouco isso, né? E como foi a minha virada para sair desse relacionamento naquela época? Foi quando eu parei de me enxergar. Eu nunca fui uma pessoa ciumenta, controladora, possessiva, louca, nunca. Sempre fui uma mulher... Você virou isso? Durante aquelas relações, como o cara era extremamente assim comigo, eu acabei me tornando um monstro também. E aí, as 3 vezes que eu vivi isso, eu terminei porque eu olhava pro meu espelho em algum momento, bati no teto, falava assim, cara, quem sou eu? Eu não sou essa pessoa doente, ciumenta. Eu tinha um monte de doença somática, né? Então tinha... Que tem um custo, né? Infecção urinária, renal. Eu fui parar em um hospital várias vezes de repetição dentro de um desses relacionamentos, porque era muito emocional. Eu vivia no meu limite, cortisol lá em cima, porque eu me tornei um monstro, porque o cara me fazia também ficar doente. Então, eu vejo muitas relações que acabam se tornando abusivas dos dois lados, mas que começa sempre de um, né? Então, é muito importante também a gente se olhar e falar, cara, peraí, quem sou eu? Cadê minha identidade? E isso eu comecei a fazer um pouco mais a partir dos 30, quando eu me livrei dessas relações. Eu tô solteira há 11 anos, desde o meu último relacionamento abusivo, que foi o pior. Ele só não me bateu, mas... Mas às vezes o emocional é até mais doloroso e mais difícil de curar.
Porque você apanha, você fala, chega, não quero mais isso. Mas o emocional você vai ruminando, vai interiorizando, aí você explode. Porque sempre tem aquele ponto do... Ah, mas ele não me bate. Ah, mas ele nunca me bateu. E aí a gente vai tolerando outros tipos de abuso, porque a gente coloca a agressão física como apenas isso é crime, apenas isso é intolerável. Mas, pô, enquanto ele só tá me humilhando, acabando com o meu emocional, ferrando minha autoestima, mas ele nunca levantou a mão pra mim, ele nunca me bateu. Então, assim, é muito importante a gente entender que não existe só a violência física, né? E eu fui entender isso quando eu terminei esse último relacionamento, eu tinha 31 anos. Hoje eu tenho 42, eu tenho 11 anos que eu não me relaciono com compromisso monogâmico com ninguém. Tenho meus rolos, meus casinhos, minhas coisas, mas não assumi ninguém. Primeiro por conta disso mesmo, porque eu falei, cara, se for isso que é relacionamento, eu não quero isso pra minha vida. Depois, porque eu realmente estava ali com a minha mãe, numa relação que eu tinha muita dependência emocional, não queria sair de casa, eu estava na minha casca segura ali. E exatamente por isso, eu estava ali com a minha mãe numa relação super segura, onde eu tinha toda a minha segurança em todos os sentidos. Eu vou sair para um casamento para viver um abuso, para quê? Eu tinha muita... Como isso marca, né? Como se deixa marca. Isso. É muita maldade deixar um tipo de marca dessa. E o tempo que a gente leva para sair desse lugar. Agora, falando do outro lado, eu queria te contar uma coisa engraçada. Ontem eu estava num evento de mulheres 50 a mais. E aí eu estava comentando com uma amiga minha. Eu falei assim, não, mas eu vou conversar com a Rafa. E é o máximo e tal, não sei o quê. E outro dia eu mandei para ela até uma frase. Fica com teus mucilões que eu fico com meus gatos idosos. Ela, ai amiga, desculpa, o que é mucilão? Traduz, Rafa. Então, é muito engraçado, realmente. Isso acabou virando um movimento, cara. O negócio ficou maior do que eu. Então, em 2020, início de 2023, eu conheci um garoto não, já tenho que parar com isso, sabe? A gente infantiliza os homens, não é garoto, ele tinha 25 anos, era um homem. Conheci um homem de 25 anos, quer dizer, ele me conheceu, na verdade. Fui fazer um trabalho pro Rio Open de tênis. Olha, Rio Open, o Pedro Guimarães, que é um dos donos aqui do Kiki, ele tá lá também à frente do Rio Open, gente. Eu tá ali atrás, tava no Rio Open. Conheci, eu tava trabalhando pra uma marca e ele tava indo porque ele adora tênis, né? Isso ele me contando depois. E tal, eu tava lá, ele disse que me viu passar, ele falou, nossa, que gata, não sei o quê, ficou de olho em mim, só que eu fui trabalhar, fui embora e morreu ali, ele não falou comigo. E eu estava lá, sei lá, 3 dias depois no meu Instagram pessoal, fui abrir aquelas inboxes que ficam lá no spam, que ninguém vê, fui abrir e ele mandou uma inbox lá. Aí ele falou assim, oi, te vi no Rio Open, achei você uma gata, vamos jantar? Aí eu olhei ali, eu vi que era um menino, pela bolinha da foto, eu vi que era um menino novo, né? Mas eu falei, pela atitude, deixa eu ver a foto. Aí fui ver. Achei uma gracinha. Mas, gente, eu falei, não, tem idade pra ser meu filho, na minha cabeça. Aí aí eu respondi, só que eu achei tão bonitinho que eu respondi. Eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, que legal, qual a sua idade? Foi a primeira coisa. A gente tem essa mania. Eu falei, qual a sua idade? Aí ele, 25, por quê? Aí bom, eu acho que você não sabe, mas eu tenho 42, né? Eu tinha aquela cabeça, etarista, né, total. E aí ele falou, mas e daí? Tem problema pra você? Acabou pra mim, com você, adorei. E aí personalidade. Eu falei, gente, gostei. Aí fomos jantar. Aí ele me buscou em casa, muito bonitinho, a gente foi jantar e tal, não sei o quê. Super respeitoso, não ficou forçando a barra pra subir num apartamento, mora sozinho, nada que um de mais de 40 sempre faz. Então, assim, um papo ótimo. Nem leva pra sair, nem te pega em casa, já vai direto pra sua casa. Você não vai, né? Então, assim, um papo ótimo. Ele trabalha ele vai ver isso. Ele trabalha numa gravadora de música, então ele é músico também, além de trabalhar com marketing também na minha área. Então ele sabe tudo de música antiga, Elvis Presley, rock antigo. Então, ou seja, tem assunto. Muito assunto. A gente se conectou de uma forma muito legal. E aí eu fui contar essa história depois de 40 anos. E eu contei morrendo de vergonha. Eu falei, gente, como é que eu vou contar que eu saí com o menino de 25? Elas vão me julgar até a morte. E aí eu contei, gente, tive minha primeira experiência com mucilão. E mucilão, em analogia, né, ao nem sei como é que é o fortificante infantil. É fortificante infantil, né? Sei lá, o nome daquilo. É claro que não tem nenhuma analogia com criança, gente, pelo amor de Deus, é só uma piada. E tem gente que não entende. Mas é um negócio pra criança, gente, é só uma piada. Não tem nada a ver com criança, são maiores de idade, tá? Que a gente pega.
Então, brinquei com isso, aí fiquei morrendo de medo, postei e saí correndo. Falei, pronto, isso é cancelado. Eu vi isso, eu falei, postei e saí correndo. E aí, quando eu volto 2 horas depois, morrendo de medo, gente, eram milhares de views já. O negócio viralizou e um monte de comentários assim, Rafa, adorei, o meu tem 23. Rafa, o meu tem 22. Rafa, o meu tem 21. Eu falava, meu Deus do céu, eu abri uma tampa de um bueiro agora. Tipo, tá saindo muçulmano pra todo lado. E eu vi que existia uma tendência ali de comportamento. Não era isolado meu. Eu vi que mulheres de 40 realmente estão se relacionando com homens mais novos. E aí eu fui aprofundar no assunto, no inbox com elas ou nos comentários, e elas me falavam que eles que abordavam. Só prova disso. Já me conta! Não, mais de uma... contar. Mais de uma vez. O pai da minha filha, da minha segunda filha, é 9 anos mais novo que eu. 9, eu já perdi as contas, 7, 9, sei lá, algo assim. E o último... Eu tive um relacionamento já ano passado, ano retrasado, 15 anos mais novo do que eu. E tem um detalhe nisso, tá? Que eu vou te trazer agora curioso. Tanto o pai da minha filha quanto esse relacionamento, no início achavam o máximo, porque não sabiam a idade que eu tinha, não achavam a idade que eu tinha. Ah, você não parece? Eles não acham, ok, beleza, tal. Meu jeito de ser, meu estilo de vida, tal. Só que quando os amigos desse grupo descobrem, falam, caramba, você parece mais velho do que ela. Acabou, tá? Acabou. E acaba por quê? O pai da minha filha quis me transformar numa pessoa mais velha. Ou seja, esse meu jeito de me vestir, cheia de biju, pulseira, mini saia dela. Eu, quando percebi, amor, estava me vestindo como uma pessoa pesada. Não vou dizer mais velha, mas pesada, sabe? E com o outro foi uma coisa de falar assim, caramba, mas... E eu sempre falei essa frase. Você tem que chegar para os seus amigos e dizer, tá comigo, sou eu que estou pegando, olha que máximo e tal. Não, mas se transforma numa coisa de ego. O homem tem muito isso do ego, sabe? Sim. E aí, depois eu conheci uma outra pessoa mais jovem, eu falei assim, ai não, olha só, deixa eu te falar. E contei, falei assim, nossa, mas que homem de cabeça fraca. Eu falei, como assim? Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Os homens mais novos olham para as mulheres mais velhas, não como um desafio, mas como alguém que tem troca. Uma inspiração. Uma coisa bacana. Porque as meninas da nossa idade estão pirando, querem sair por aí, pegar todo mundo, enfim. Então, eu acho que tem muito isso. E aí, esse cara me falou uma coisa muito bacana. Ele disse assim, vocês acham tudo bem, então, um homem bem mais velho ter uma mulher 20 anos mais nova? Por quê? Porque o cara tem grana, tá bem? O que é? Eu falei assim, é verdade. O que é? Então, assim, eu não tenho problemas com isso. Não, nenhum. E digo mais, faz um bem a pele. Muito, é colágeno da fonte de colágeno. E eu brinco muito, cara, sensacional. E eu brinco muito com isso, né? Eu falo assim, gente, os homens, é naturalizado. Quando você vê uma mulher 20 anos mais nova que um cara, ninguém questiona. Ninguém fala, nossa, 20 anos. Ninguém questiona. E tá tudo bem também, porque também tem uma troca ali. É uma troca diferente. E eu sempre falo isso. A troca do homem mais novo com a mulher mais velha e da mulher mais nova com o homem mais velho é bem diferente. Os acordos são bem diferentes. Geralmente, a mulher mais nova com o homem mais velho, muito mais velho, existe uma troca do poder. Então, aquele homem exerce um poder sobre ela, seja financeiro, seja de idade, social, da experiência também, social e tal. E é uma relação que, geralmente, este homem procura uma mulher mais nova, para ela dar para ele a juventude que ele já não tem mais e ele aquele poder do... Já com uma mulher de 40 para um homem 20 anos mais novo, 15, enfim, bem mais jovem, é muito ao contrário. Esse jovem é que procura a mulher de 40 e ele procura pela admiração. Aí você vai dizer, não, mas tem homem que é gigolô. Tem, gente, mas aí tem de 40 a mais, 50 gigolô, tem de qualquer idade. Bom, comigo não pode ser porque eu não sou essa milionária, então tá tudo certo. Então eu não pago um cachorro Nunca pensei. Pra homem. E aí não é por machismo, nem feminismo, nem nada, é porque eu acho que cada um tem que ser adulto o suficiente para se prover. É, né? Isso aí. E aí é isso. Mas, então, quando tem genuinamente esse interesse do homem mais novo com a mulher mais velha, é por admiração. É por achar aquela mulher um mulherão. É outra forma de approach. Não é pelo interesse financeiro, ou interesse no poder que ela tem. E essa mulher, quando gosta do homem mais novo, não é para se afirmar pela juventude que ele tem, não. É pelo frescor. Porque a mulher 40 a mais, a gente tem um frescor. A mulher tem um frescor muito mais do que o homem quando envelhece. O homem envelhece, ele se torna pesado. Ele se torna rancoroso com muita coisa. Ele se torna... É difícil para a maioria dos homens o envelhecer. A mulher, a gente envelhece e a gente quer mais leveza na nossa vida.
A gente busca por leveza, a gente busca por relações que não nos tragam peso. E isso os jovens têm muito ainda, esse brilho nos olhos, esse romantismo, a vida pulsando. Então, quando a gente acaba se relacionando com um homem mais novo, eu acho que é muito por isso. É pelo frescor. E não porque ele é jovem ou deixa de ser, mas se existissem homens da nossa idade com o mesmo frescor, é ótimo. Inclusive, se tiver algum, pode mandar inbox. Para mim não é questão de idade, para mim é questão de juventude. Era isso que eu queria trazer. Eu acho que é da pessoa, né? Eu acho que o que interessa pra gente, na essência, é o que aquele ser humano vai acrescentar na nossa vida como um todo. Eu te digo isso tranquilamente. Eu tô solteira nesse momento e assim, mas por que os homens mais velhos? Não tem problema. Só que vai entender o seguinte, amor, eu vou continuar indo no meu samba, eu vou continuar saindo pra dançar, eu vou vir à praia, eu vou correr, eu vou fazer tudo o que eu quero. E o mais incrível nisso tudo, Rafa, que é esse ponto que eu quero chegar, e você lida muito com isso, que eu vejo lá no teu Instagram, que é uma questão das mulheres ainda serem muito críticas às mulheres. A Karine, que está produzindo tudo isso aqui pra gente, ela fala uma coisa muito interessante. Amiga, e a sororidade? E eu recuo, porque eu acho que a sororidade ainda não está presente na consciência coletiva. Acho que as meninas da ginástica artística agora foram maravilhosas naquela menção ali, e a gente tem que... Eu digo o seguinte nas palestras que eu dou, a gente tem que se dar as mãos e só soltar na hora que a gente for aplaudir o sucesso uma da outra. Mas ainda não tem muito isso. Então, assim, a gente ainda tem esse critério do julgamento. Exemplo, um dia eu vim correr na praia, antes de vir correr na praia, eu vi uma mulher bombando nas redes sociais, dizendo, mulher de 45 anos pra cima não pode usar biquíni. Menina, voltei, eu tava de maiô e só. Botei um biquíni, vim correr aqui e gravei. Incrivelmente, várias mulheres de 70, 60 me mandaram assim, fui de biquíni pra praia, que você me estimulou. Então, a gente precisa ter essas mulheres também apoiando, porque quando você sai com um cara mais novo, já começam a dizer, tá desesperada, tá... E não é nada disso, é porque a pessoa tem alguma coisa intelectualmente, pessoalmente, pra te oferecer. Sim, sim. E o cara mais velho não necessariamente vai ser aquela pessoa que vai acompanhar o seu ritmo de vida. Não. Dependendo do seu lifestyle, não. Eu digo que é muito mais valoroso num relacionamento lifestyle do que idade. Às vezes você pode estar com uma pessoa jovem também e super idoso de lifestyle. Muitos. E um homem mais velho e mais jovial. Não é sobre idade, mas geralmente o homem mais novo, essa geração que tá vindo aí de Z, é uma geração já mais desconstruída dos machismos que a gente vê nos homens muito mais velhos. Porque já foram educadas por mulheres com cabeça mais aberta. Da sua geração. Você tá criando filhos de 23 anos, que é o que eu pego. Mentira, eu nem pego, não. Brincadeira. Eu nem gosto, assim, eu até brinco. Eu falo muito dos mucilões, mas minha preferência é 30 a mais até. Mas eu preciso falar porque eu preciso desconstruir essa ideia de que a mulher não pode se relacionar. Pode sim. Os homens sempre puderam, a gente também pode. E eu até brinco que são as mucilobas, porque são as Adorei! Mucilobas. Que se relacionam com homens mais novos. E eu bato muito nessa tecla porque não é sobre o homem mais novo, é sobre nós, né? Até você fala isso de mulheres ficarem criticando. Eu recebo de vez em quando mensagem de mulheres, mas aqui agora é só isso. Você vai falar de mucilon. Primeiro que não é só isso, eu não falo só disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu falo de muita coisa. Mas segundo, é só isso que incomoda a essa mulher, né? Porque ela só comenta quando é isso. Então, tá incomodando aí? Tá incomodando ela por quê? Então é sobre ela. Porque ela queria. Ou ela quer, mas tem as amarras do machismo nela e aquilo incomoda ver outras mulheres livres e se permitindo. Por quê? O que você falou, né? A sororidade. O machismo, ele também foi criado para mulheres competirem. Isso aí. A gente é ensinada a competir desde nova. E não a ser aliada, a ser inimiga. Porque a outra mulher é minha rival e não minha amiga. A gente foi criada assim. Que preguiça, né? Que preguiça. E cabe à nossa geração que foi criada assim ainda, desconstruir isso para as novas que estão vindo. Então, é por isso que eu digo, os mais jovens, geralmente, têm uma cabeça mais aberta em relação a machismo. Já tem um machismo muito mais soft. Ainda não é zero, mas não tem tantas amarras e entranhas daquilo. As meninas também. Hoje você vê se falar de sexualidade fluida. E aí tem gente que vem falar, mas isso é ideologia, diz que não, gente. Sexualidade fluida, a liberdade de poder exercer a sua sexualidade como adulto ou experimentar, desde que seja consentido entre dois adultos, da forma que você se sente livre e feliz. Olha que bom isso. Então, cara, essa geração tem muito para ensinar pra gente também. Mas isso que você está dizendo, quando você fala da geração fluida, que eu acho muito bacana, tem uma coisa do se permitir e o poder
ser quem você quer ser na idade que você quiser ser. E aí eu vou trazer até um pouco esse discurso. Quando a gente se conheceu, a gente conversou muito e você falou assim, caramba, eu quero chegar nos 50 assim como você. É a gente sair inspirando quem vem para trás. As mulheres na minha faixa etária estão, os filhos saindo de casa, tá separando, enfim, perdendo emprego. E caramba, quem sou eu nesse mundo? A gente não é aquela mulher de 50 anos de 20 anos atrás. A gente já está se cuidando, a medicina está aí, a longevidade já é fato. Então, a gente começa a se permitir mais. E eu tenho amigas que chegam para mim e falam assim, cara, desenvolvi interesse por outra mulher. E eu falo, tá tudo bem, vai ser feliz, entendeu? Sim. Porque eu acho que a essência disso tudo, Rafa, é ser feliz. Sim, sim. E olha que triste se você desenvolve isso e tem que reprimir. Porque a sociedade, isso, aquilo, porque a sua vizinha, isso, aquilo. Eu já tive experiências com outras mulheres também, eu falo isso abertamente. Infelizmente, não gerou a mesma coisa que me gera um homem. Por isso que eu até falei no início do podcast que eu sou hétero, por tentativa e erro mesmo. Mas não descarto. Eu sou hétero agora. Eu sou hétero hoje. Porque hoje eu me vejo assim. Mas se com 50 anos eu me apaixonar por uma mulher e foi incrível, vou vir aqui e dizer... Olha, eu vou te fazer um convite, Rafa. Que me apaixonar Eu morei... por você. Não. Mas eu já sou apaixonada por você e tá tudo certo aqui, ó. Pronto, já somos. Já temos uma relação Eu morei em afetiva. Nova York, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra Nova York. Olha. Se é mucilon, se é mais velha, eu não sei. Pronto. A gente vai conhecer Gente, nosso gato em Nova York. Cara, não, você falou... Não, eu até tô arrepiada. Minha astróloga vai saber isso. Porque, assim, Sério? eu não conheço Nova York. É o sonho na minha vida. Desde criança eu falava que eu ia morar em Nova York. Eu não fui por conta de tudo Isso eu aquilo não que falei. sabia, eu não sabia. Não fui meu sonho é conhecer Nova York. E tá nos meus astros, meu mapa astral, de que o meu marido vem de longe. E aí, quem sabe? Ó, fiquei arrepiada. Olha, não deram a quilometragem de onde ele vem, não. Mas de longe... Então, pelo menos Céu é diremos. limite. Beijo, meu amor. Aqui a gente conversa, bate papo, passa um, passa outro, que a ideia aqui... E outra coisa, Rafa, você tá agora, a partir de hoje, intimada, convidada a ser uma garota de Sanca também. E amei. Vir à praia aqui com a gente, passear, se divertir. Bom. E eu quero fazer um convite para você que está aí do outro lado. Se você ainda não segue a Rafa, você não tem noção do que você está perdendo. 40. Ah, mas eu só tenho 20 anos. Ué, você não quer chegar no 40 linda, maravilhosa, feito ela? Pelo amor de Deus! Então sigam a Rafa, se inspirem nela, pensem como ela, sejam autênticas, criem, né, seu projeto autoral. E ela agora está me devendo, tá? Ela vai voltar lá para o YouTube, para o canal dela, para falar com muito mais gente. E eu quero te dizer, Rafa, que eu também me inspiro em você. Você me traz vida, você me traz frescor, você me traz ainda mais vontade de ser uma 5.6 quase, ainda melhor, mais inteira, com mais personalidade, fazendo mais do que eu quero. Ai, que maravilha. Uma muciloba. Amei. Sou muciloba mesmo? Total. Anota. Fofíssima. Obrigada, Você é Aline. maravilhosa aí, ó. Somos. Te amo. Nova York, Nova nos York. aguarde. Pode ir por aí em Nova Nova York. York. Podemos, Karine? Vamos. Não partiu pra mim, já vou comprar passagem. Te aplaudindo. Beijo. Obrigada, Aline.